Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolvam novamente, que a sua luz inunde a nossa mente para que possamos compreender o seu Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas. O tema que eu trago para a nossa reflexão de hoje é a causa das aflições. E refletir, pensar nas causas das aflições, é pensar na própria vida. Porque não é só ir vivendo, é preciso pensar, escolher os caminhos, tomar decisões e ter a percepção se estamos seguindo o rumo certo à nossa evolução. Não é só deixar a vida me levar. Por isso Deus nos permitiu conquistar a inteligência. Então temos discernimento, raciocínio. Vamos buscar as explicações para o que nos aflige. Vamos procurar entender por que Deus, sendo bom e justo, permite as aflições, as dores que invadem o nosso ser e os sofrimentos que é desde o nascimento. Há pessoas que sofrem desde o berço e há outros que adquirem sofrimentos durante a vida. Há pessoas que a gente até diz, bom, esse está colhendo o que plantou. Dá para perceber. Mas há pessoas boas que sofrem uma vida inteira. Sofrem com abandono, com miséria. Há pessoas que sofrem com perdas materiais. Pessoas com problemas de saúde. Sofrem com solidão, com ingratidão. Quanto sofrimento com perdas de pessoas caras ao coração. E se acreditamos em Deus, que Deus é bom e justo, temos que ter a certeza que se a dor não tivesse um propósito, ela não existiria. E o Espiritismo veio para nos explicar e consolar as dores. Só com o entendimento das múltiplas existências podemos entender, aceitar e seguir um caminho seguro rumo à própria evolução. E o Espiritismo nos diz que as nossas aflições, as nossas dores, são lições preciosas para o nosso aprendizado e nos faz entender a vida, o porquê das nossas dores. E eu quero deixar claro que o Espiritismo consola, e consolar não é tirar a dor. Mas vamos entender e seguir melhor. As dores são para a purificação das nossas almas. São lições importantes ao nosso espírito imortal. E talvez, por este motivo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo seja o maior de todo o Evangelho. Bem-aventurados aflitos. E o Evangelho nos diz que o nosso sofrimento tem origem na encarnação atual ou encarnações anteriores. Se não reconhecemos o porquê do sofrimento nesta encarnação, certamente ele está numa causa anterior. E estudando bem esse capítulo, veremos que a maior parte dos nossos problemas são criados na vida atual, portanto, nesta encarnação. Outra coisa importante que este capítulo do Evangelho nos diz é que, sendo a causa em encarnações anteriores ou na encarnação atual, a origem, a causa dos nossos sofrimentos está sempre em nós mesmos, é de nossa responsabilidade.
Vamos refletir então sobre as aflições. Por que sofremos? Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, não é mesmo? E o que temos no mundo de provas e expiações? Festa, futebol, carnaval, paz, saúde, harmonia. Às vezes nós temos essas coisas. Mas, em geral, neste planeta ainda predomina o mal e a imperfeição moral. E esses são os motivos dos nossos sofrimentos. Vivemos num mundo de provas e expiações. Então, o que são provas e expiações? Olha o que Emmanuel nos diz no livro O Consolador. A provação e a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Esclarecendo, provas são aprendizados para o espírito. No Livro dos Espíritos, encontramos que a cada encarnação é uma prova ao espírito. Prova está relacionada com o futuro do espírito. E aqui cabe uma comparação com a escola. Nós fazemos desde o primário, a primeira série, segunda, até o ensino superior. E a cada final de período, passamos por provas, para verificar se aprendemos a lição. E se aprendemos aquela lição, seguimos adiante. Provas não significam necessariamente sofrimento, mas aquisição de novos conhecimentos. E assim atingir a depuração do espírito, com as virtudes que vencem os defeitos. Discípulos, como diz Emmanuel, somos todos nós. Chamamos Jesus de mestre. Agora, rebelde e preguiçoso, porque continuamos cometendo os mesmos erros. E a expiação, ela está relacionada com o passado e ao sofrimento, pois é imposta ao espírito que está estacionado na maldade e na viciação. E nada pode ficar parado. É a lei do progresso. A vida empurra. E o exemplo da expiação, às vezes nasce com uma deficiência física ou mental. Às vezes tem que perder uma mão, um braço, um membro durante a vida. E é cometido de doenças, às vezes degenerativas. E para entender melhor a questão da fatalidade do livre-arbítrio e a possibilidade de repararmos nossos erros pela prática do bem, vamos lembrar do caso narrado pelo espírito Hilário Silva no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier, e a mensagem intitulada Merecimento. Narra Hilário o caso de Saturnino Pereira, espírita, homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar seu semelhante, em casa, no trabalho, no centro espírita. Certa feita, operando a máquina de que era condutor, Saturnino feriu a mão. Fora socorrido em hospital, passando por cirurgia restauradora. Saturnino feriu todo o braço, porém, fora informado pelo cirurgião que só perderia o dedo polegar e que os ferimentos do braço se reconstituiriam em breve. Logo se ouviam os comentários: por que um desastre desses com um homem tão bom? Tantas mãos criminosas saem ilesas em acidentes até mais graves. Justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem a ser vítima. Não faltou até quem cobrasse a proteção que Saturnino deveria receber pela atividade religiosa que se dedicava com tanto amor. Saturnino recebeu o carinho de todos, sorria resignado, agradecia a Deus, porém estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à sessão íntima no centro espírita que frequentava. Foi então que o orientador espiritual das tarefas dirigiu-se a ele bondoso, para que o mesmo não se sentisse desamparado e tampouco triste, pois todas as dores são decretadas pela justiça divina. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações,
você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Aí o texto faz uma série de considerações a Saturnino, elogios, procura não enaltecer a vaidade e diz: você está pagando em amor sua dívida com a justiça. É o amor que cobre uma multidão de pecados. Esta história é para dizer que o que passamos depende de como estamos agindo diante do mundo. Porque tem gente que, sabendo que a Terra é um mundo de provas e expiações, diz o seguinte: pronto, está explicado. Eu nasci para sofrer, não tem jeito. Mas a verdade é que tem jeito sim. E quem garante são as palavras do Evangelho nesta lição mesmo. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E prestem atenção no que diz esse trecho. Os sofrimentos provenientes dos erros cometidos são sempre uma advertência de que ele, o homem, agiu mal. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. É também um alerta para a necessidade de se melhorar, evitando assim novos erros. Evitando novos erros, evita novos sofrimentos. E no estado atual em que se encontra o nosso planeta, dor e sofrimento é inerente à vida, ao progresso do indivíduo. Todos que estão no planeta, não importa status social, etnia, cor, credo, vão passar por aflições, dor e sofrimento. É natural que seja assim. Os problemas muitas das vezes servem para nos impulsionar. Mas não é só dor e sofrimento, e que isso fique claro. Chico Xavier nos deixou um lindo poema sobre os momentos da vida, bem adequado ao tema. Ele diz assim: isso também passa. Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: isso também passa. Então perguntaram a ele o motivo. Ele disse que era para que, quando estivesse passando por momentos ruins, lembrar-se de que eles iriam embora e que estava vivendo aquilo por algum motivo. Mas a placa era também para lembrá-lo de que, quando estivesse muito feliz, que não deixasse tudo para trás e se deixar levar, porque esses momentos de euforia também iriam passar e momentos difíceis viriam novamente. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte, passará. Os dias de glória e triunfo mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. A vaidade interna, que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. A vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo. Nunca esqueça do mais importante: nada é por acaso, absolutamente nada. Por isso, precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas é perfeita naquilo que tem que ser. Eu gosto demais das palavras do Chico, sempre tem uma palavra para os nossos momentos na vida. Então, não é só sofrimento. Tem momentos ruins, mas também tem momentos bons. E o mais importante, depende de cada um. Não é tanto o que aconteceu com você, mas o que você faz com o que aconteceu com você. O que você aprendeu, que lição tirou, como você reage. Joana de Ângeles diz que o homem consciente espírita não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. Causas atuais das aflições são, portanto, causas desta encarnação. E quando falamos bem-aventurados aflitos,
com o complemento que vem imediatamente à mente, porque serão consolados, porque deles será o reino dos céus. Acontece que muitas pessoas acreditam que tem que ser aflito. Não basta estar no momento, mas tem que viver a aflição. Acredita que tem que sofrer para ser bem-aventurado. Mas não é isso, tá? Vamos acabar com a ideia de que tem que sofrer nesta vida, tem que passar por isto ou aquilo, para ser feliz depois de desencarnar. As pessoas deixam de lutar pela própria felicidade e se acomodam nos próprios sofrimentos por acreditarem que sofrendo nesta vida serão felizes na outra, no além-túmulo. Só que não é assim. E tem gente que tem a ideia de superar as aflições dessa vida, mas ficam cobrando de Jesus. Mais ou menos assim: Jesus, eu sou tão bonzinho, faço tudo direito, olha, estou em aflição há um tempão, cadê a bem-aventurança? É preciso que se entenda que há o bem e o mal sofrer. E a bem-aventurança consegue aquele que sofre de forma resignada. E entenda, resignado, como sofrer sem revoltar-se, sem reclamar, mas com ânimo, coragem e disposição, buscando a melhor solução. Bem-aventurados são os que se responsabilizam por suas aflições, compreendem a causa das suas dores e procuram os meios de superar. Os sofrimentos devem ser encarados como lições. Portanto, depois que aprende a lição, aquilo passa, o sofrimento acaba. E como eu falei há pouco, superar, aprender a lição, significa desenvolver virtudes. Bom, sabemos que as aflições são para ser superadas, então vamos falar um pouco das coisas que nos causam sofrimentos, as causas das aflições que passamos. E aí eu pergunto, a quem pertence a tua paz? Será que a tua paz pertence àquele motoqueiro que passou do lado do seu carro buzinando e foi embora, levou sua paz com ele? Ao motorista que te deu uma fechada e seguiu em frente e levou sua paz? Será que a sua paz foi levada embora por aquela pessoa que pisou no chão que você limpou, deixou sujo e saiu dali? Levou sua paz? Qual é o teu pertencimento? Enfrentando uma contrariedade, uma dor, um problema, a que ou a quem você pertence? E aí há pessoas que vão dizer assim: pronto, o palestrante ficou doido. Eu não pertenço a ninguém, não sou escravo. Mas isso é verdade? Ou você é escravo das suas convicções, das suas certezas, dos seus pensamentos? Porque sofremos tendo conceitos rígidos e julgamentos impensados e insensatos. Nós sofremos pertencendo ou tentando pertencer a uma pessoa ou a um grupo que achamos importante. Sofremos pertencendo a um trabalho e nos impondo escravidão por este trabalho. Sofremos tentando ser politicamente corretos, tentando ser socialmente corretos, tentando ser bonzinhos. Sofremos nos impondo relações pessoais que nos inibem de ser verdadeiros. Nós sofremos deixando de pertencer a si próprios. E essas coisas são apenas uma amostra das coisas que nos impomos. Porque sociedade, trabalho, família, são coisas importantíssimas, sem dúvida. São necessidades humanas, mas é inumano sofrer para ter uma boa relação com o mundo. Nós sofremos quando desistimos dos nossos sonhos. Sofremos quando desistimos das coisas que nos fazem verdadeiramente felizes. E para que nos impingimos tais sofrimentos? Para ter mais coisas materiais? Para ter igual ou mais que os outros? Para ter status? Obter aplausos? Alimentando a vaidade, o orgulho e o egoísmo? Nós deixamos de viver e nos relacionar
de acordo com a realidade do nosso ser, porque em algum momento deixamos de acreditar em nós mesmos para viver a verdade dos outros. Vivemos pensando no que a sociedade quer de nós, no que a família quer de nós, no que achamos que os filhos precisam de nós, mas esquecemos de pensar no que Deus espera de nós. Então vivemos angústia, ansiedade, aflição, e às vezes, mesmo sabendo o que está errado, justificamos os erros por não ter coragem de enfrentar a realidade, e aí criamos desculpas como: o problema não sou eu, o problema é o outro. O problema não está em mim, o outro que me aflige é o outro que me incomoda. Então, no casamento, o problema do marido é a esposa, mas o problema da esposa é o marido. Sim, há inúmeros maus casamentos, sem dúvida. Mas quando casou, foi por amor verdadeiro ou foi por algum interesse oculto, escondido no orgulho, na vaidade, no egoísmo? Aqueles que a pessoa não confessa nem para ela mesma, como aparência física, status social, por dinheiro, para sair da casa dos pais e tantos outros. Ainda assim, na maioria das vezes, se os casais se despirem do orgulho, do egoísmo e da vaidade, viverão em harmonia. Amar é escolha e construção. E quando o problema é a saúde e problemas físicos, porém a pessoa continua sedentária, não pode faltar cervejinha, não para de fumar, come em excesso e não faz uma alimentação saudável. Mães e pais sofrem com o comportamento dos filhos, com falta de respeito. Mas quanto de atenção real foi dada a esses filhos? E aí a maioria vai dizer: eu coloquei na melhor escola que pude, ia levar e buscar, fiz o melhor que pude, faço o melhor que posso. Será? Será que não deixava ou não deixa o filho muitas horas vendo TV, jogando videogame, na internet? Será que sabe quem são as companhias dos filhos? Quem são seus amigos? Quais são as ideias, as famílias desses amigos, o que eles discutem? A escola é importante. Por isso obriga seu filho a ir na escola, para aprender o idioma, a matemática, as ciências e outras matérias. Mas se isso é feito para a vida cotidiana, que é transitório, o que é feito para o espírito imortal? Foram esses filhos encaminhados nas atividades religiosas? Outra causa atual das aflições é o ganha-pão, e é assim que a imensa maioria se refere ao seu trabalho, ao seu emprego, sem ser feliz, sem viver feliz com o que faz. Então o chefe é ruim, a empresa escraviza, os colegas de trabalho são víboras peçonhentas, esquecendo que o trabalho é abençoado, que ter um trabalho possibilita pagar as contas, ter alimento. E tem aqueles que não têm um trabalho, e aí culpam o governo por tudo. Porém, se esqueceram de fazer cursos profissionalizantes, de se esforçar nos estudos. E aqueles que falam que tem o pavio curto, e outros nem pavio têm. E quanta atitude impensada, quanta coisa ruim é causada num momento desse. E aqueles que falam que é o sangue italiano, por exemplo. E não existe isso de sangue italiano. O sangue existe o A, o B, AB, O, positivo e negativo. Não culpe a etnia, qualquer que seja, pelas suas imperfeições. Enfim, achamos que o problema está fora de nós, mas não é verdade. Nós evoluímos muito intelectualmente, mas como está o progresso moral? No Livro dos Espíritos, a questão 785, diz o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. E quando pensamos em progresso, devemos pensar em plano físico e espiritual, pois está tudo interligado.
E ainda no Livro dos Espíritos, a questão 779, diz assim: a força para progredir aure ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? E a resposta é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Tem outra frase do Chico Xavier fantástica. Ele diz assim: enquanto não trouxer Jesus no coração, o homem não saberá o que fazer de si mesmo. As causas das nossas aflições, o que nos faz sofrer, não está fora de nós, mas são consequências das nossas atitudes ou da falta delas. Quando dizemos que o motivo é força maior, obsessor, reencarnação, tantas coisas que eu já disse, tentando tirar de nós mesmos a responsabilidade, é preciso se autorresponsabilizar. Nós temos que nos responsabilizar para que tenhamos um estado pessoal de melhorias, para alcançar melhores resultados em todas as áreas da nossa vida, para que os deveres do dia a dia não sejam pesados. Porque viver não é para ser um peso, e sim um prazer. Educar os próprios sentimentos é ter o trabalho de enxergar a luz e trazer a luz aos próprios pensamentos. Tenhamos um olhar para o próprio passado, para tirar as lições, lembrar quem fomos, como fomos, de onde viemos. Tenhamos também um olhar para a situação atual e reconhecer os aprendizados e o quanto já melhoramos. Mas é preciso ter vista no futuro, para onde queremos chegar. Nós podemos mudar a nossa vida. Tudo pode ser melhor. O que nos faz sofrer está em nós mesmos. E onde está o veneno, está também o antídoto. Mudar é difícil? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que frequentemente lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então é preciso definir onde quer chegar. Quer uma encarnação melhor? Comece agora. Começa nesta encarnação. Lembre-se de Jesus, de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as lições que Jesus nos deixou, o seu evangelho de amor, são a bússola que nos aponta o caminho a seguir para que sejamos os bem-aventurados. Leve o evangelho de Jesus consigo, não debaixo do braço, mas em sua mente e em seu coração. Ele está sempre conosco. Que estejamos sempre com Ele. Fiquem com Deus.